Galera, só um minutinho aqui que eu tô voltando, hein? Rapidinho. Alô? Que silêncio é esse? Tem alguém me ouvindo? Sim. Alô?
desculpa aí. Voltei. Foi mal aí. Galera, deixa eu fechar aqui rapidaço para a gente abrir um exercício, que eu vou fazer um exercício com vocês. Então, calma aí, calma aí. Ó, o exercício que eu vou fazer com vocês hoje é isso aqui. Então, antes da gente ir para o livro, nós vamos nos preparar, né, nos organizar a nossa ideia para a gente poder ir para o livro. Show? A gente, professor, assim, muitas pessoas me perguntaram, a questão do exercício. Deixa eu voltar aqui. Então, muita gente me perguntou assim, professor, a questão do exercício, como é que eu faço? Blá, blá, blá. Então, tá. O exercício do SAS, ele não traz uma organização, tipo assim, nível fácil, médio, difícil. Então, como essa matéria, né, qualquer um professor de física vai achar essa matéria extremamente importante, então nós temos que nos capacitar para isso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma associação de entender base a base, como é que eu posso associar esses resistores, como é que eu vou calcular a minha corrente total, o que é isso, né, o que é uma resistência equivalente. Então, nós temos que nos preparar. Então, eu trouxe esse exercício, é um exercício de... tá vendo? Essa lista vai para vocês, uma lista complementar, assim como eu já mandei a primeira, vou mandar essa mais à frente para vocês. E aí, vocês só vão fazer esse exercício depois de terminar a explicação. Perfeito? Assim, acho que a Camille me perguntou sobre a lista 1, né? Tirou algumas dúvidas, algo parecido e tal. Mas, os outros acho que não pararam para fazer ainda. Eu quero que vocês entendam que os exercícios complementares são exercícios para a gente ganhar mais habilidade. Olha só as questões que eu vou mandar para vocês. Ó. São questões de associação de resistores, das mais diversas formas diferentes que existem. Como que nós vamos encontrar esses exercícios? Então, aqui estamos vendo tanto o capítulo 10 quanto o capítulo 11. Então, é como se fosse um preparo, uma capacitação para que eu consiga fazer os exercícios do capítulo 10 e capítulo 11. Eu não vou pedir tarefa online do 10 e 11 ainda. Nós vamos fazer algumas listas de exercícios preparatórias para, a partir daí, eu falo assim, gente, agora vocês estão preparados e aptos a fazer qualquer um dos exercícios. Perfeito? Qualquer um deles. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu... Eu dei um probleminha na minha câmera aqui, deixa eu ver se eu consigo resolver rapidaço. Vou continuar falando com vocês, tá? Vou continuar falando. Mas eu vou ver se eu consigo resolver um probleminha aqui. É coisa rápida. Sei, eu tinha instalado o Snap, e aí deu um probleminha aqui, mas vamos ver se eu consigo resolver. Eu acho que... eu acho que foi. Voltamos. Desculpa, hoje foi... Tínhamos que ter... ter que contratar um técnico para estar... Cadê eu? Cadê? Isso. Então, vamos lá. Galera, voltei aqui. Então, vamos lá. Eu quero que vocês... Vamos fazer esse exercício pelo que nós já sabemos, pelo que nós conhecemos, de associação de resistores em série
Eu ainda não fiz ainda equivalência de resistores em paralelo. Eu só expliquei o que era paralelo, nós já temos todas as nossas concepções, só que nós não resolvemos nada, tá? Então, olha só, galera. Olha aqui. Nesse exercício, tá? Nesse exercício, vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos. Eu vou desligar minha câmera, que parece que o computador está ficando lento quando a minha câmera está ligada. Eu vou desligar aqui, só para ver se eu ganho um pouquinho mais de velocidade. Então, olha só. Ó, vou fazer de vermelho aqui para a gente. Considere a associação de resistores esquematizados abaixo e preencha a tabela ao lado de cada circuito. Então, aqui eu tenho um circuito aqui. Olha só, o que é isso, professor? O que significa esse AR aqui? O que significa esse B aqui? Então, aqui eu estou mostrando para vocês o seguinte, ó. É como se fosse assim, o começo e o final do meu circuito elétrico. Então, é como se começasse em A e terminasse em B. Perfeito? Então, quer dizer que, para eu sair de A, então quer dizer que eu tenho aqui uma fonte de tensão, suponhamos uma bateria, uma fonte externa de energia elétrica, que está sendo fornecido em A, perfeito? E vai chegar B. Então, quer dizer que eu tenho uma diferença de potencial. Desculpa. Eu tenho uma diferença de potencial entre A e B. Se eu tenho uma diferença de potencial, então quer dizer o que vai acontecer? Então quer dizer que a minha corrente vai sair de A para B. Então vamos desenhar aqui. Olha só como é que a gente faz. A gente faz uma setinha. Deixa eu pegar aqui uma setinha aqui. A gente faz assim, ó. Então quem é essa setinha aqui? Essa setinha agora, para a gente, é a nossa corrente. Então aqui nós vamos chamar isso aqui de I total. IT. Estão conseguindo enxergar ali? IT? Então aí é I total. Então a minha corrente saiu de A, minha corrente total. Todas as minhas cargas com todas as suas energias possíveis. Show? Galera, uma das coisas que eu quero que vocês façam a diferença, que eu acho que vocês não estão conseguindo associar, carga é diferente de voltagem. Isso aqui é carga elétrica, isso aqui é voltagem, tensão. O que é isso aqui? Isso aqui, por definição, volt é joule por coulomb. Então, quer dizer que as minhas cargas elétricas, quando elas passam por resistor, elas perdem joule. Não perdem carga, perdem joule. Então, elas perdem energia. Perder energia não quer dizer que eu perdi elétrons, que eu perdi íons, né? Que eu perdi cátions. Não, não perdi isso. Eu perdi energia. Eles perdem energia, mas a quantidade de carga permanece inalterada. Então, coulomb e voltagem são diferentes, tá? Coulomb é a medida de carga elétrica, voltagem é a medida de tensão elétrica. Diferença de potencial. Definição, joule por coulomb. Então, eu tinha uma corrente, ou seja, como isso aqui é um condutor metálico, então aqui quer dizer que eu tinha uma quantidade de elétrons que saíram de A e essa mesma quantidade vai chegar a B. Ah, professor, mas vai chegar a mesma quantidade de elétrons? Sim. A carga que eu tinha em A é a mesma carga que vai chegar em B. Não com a mesma quantidade de energia, mas sim a mesma quantidade de carga. Porque como é que eu calculo carga? Q é igual a N, que é o número de partículas, vezes Zezinho. Então, quer dizer, eu quero que vocês entendam o seguinte, galera. O número de partículas eletricamente carregadas que sai de A é a mesma que chega a B. O número permanece constante. A energia que elas carregam que não. Aí vocês falam assim, professor, não estou conseguindo entender a energia. Vamos pensar. Se eu pego um objeto e seguro na minha mão a determinada altura. Deixa eu ligar aqui minha câmera para simular para vocês. Então, ó, peguei meu pincel a uma determinada altura. Se eu abandonar esse pincel e ele cair na minha mão embaixo, galera, ele continua sendo meu pincel.
Ele só perdeu energia. Ele tinha uma energia potencial maior na minha mão esquerda em cima do que na mão direita embaixo. Ele perdeu energia, mas ele não deixou de ser pincel. Então, é a mesma coisa, as minhas cargas elétricas continuam sendo cargas elétricas. Os meus elétrons continuam sendo elétrons. Eles perderam energia. Tá? Então, não confundam isso, que às vezes a gente não entende. Fala assim, professor, mas se eu tinha 10 amperes lá em A, por que eu tenho 10 amperes em B se ele passou pelos resistores? Porque corrente é a carga dividido pelo tempo. Como as minhas partículas elétricas não perdem carga, a corrente permanece a mesma quando chegar no outro ponto. Agora elas perderam energia. Então não confundam as grandezas para que a gente não faça confusão, tá? Olha, eu estou indo muito lento com vocês. Eu quero fazer um trabalho de associação de resistores, mesmo sendo remoto, simplesmente sensacional. Eu quero que vocês consigam entender e não tenham dificuldade nesse tipo de matéria. Claro que vai chegar resistores que vai ter um grau de dificuldade maior, mas eu quero aqueles mais complexos. Nesses mais simples, que é o que vai cair na prova de vocês, eu não quero que vocês tenham dificuldades, tá? No final desse capítulo 10 e 11, nós vamos fazer todos os exercícios que tem associação de resistores no Enem. Todos que caíram no Enem até o ano passado, nós vamos ter que tentar fazer e vamos conseguir fazer, que esse é o nosso foco, tá? Então vamos ficar aqui, essa semana, a outra semana e talvez ainda a outra nesse capítulo 10 e 11 agarrado. Não tem problema. Vamos gastar o maior número de aulas com esse capítulo, tamanha importância deles. Então vamos apagar aqui. Deixa eu desligar minha câmera que realmente está ficando muito lento. E olha que a minha internet, ela é de 100, mas como o Wi-Fi só chega a 50, entendeu? Então, ela acaba... Deixa eu... Mesmo assim, está ficando lento. Eu acho que estão muito... O Brasil todo está usando a internet. Eu acho que o problema está no processamento de dados do Brasil. Galera, então segue aqui comigo. Acompanhando o nosso raciocínio. Olha só aqui, deixa eu enquadrar aqui para que possa ficar certinho, bonitinho, coisa... Então vamos preencher algumas coisas aqui. Acho que aqui assim, opa, ficou massa aqui. Então olha só, o que a gente consegue preencher aqui? Se não entenderam, fala comigo, tá? Então, vou começar a preencher e aí nós vamos ver se vocês realmente conseguiram entender. Qual a diferença de potencial? Lembrando que eu posso usar U ou V, tá? Qual a diferença de potencial entre A e B? Tá aqui já, quanto que vale? 36 volts. Vamos colocar aqui, Show? Fácil? Quanto que vale a resistência 1? 2 ohms. Vou preencher o que eu não estou precisando calcular. Quanto que vale a minha resistência 2? 4 ohms. Quanto que vale a minha resistência 3? 6 ohms. Tranquilo até aí, né? Agora, olha só, galera, o que eu estou querendo saber? Qual que é a minha resistência equivalente? O que é isso? Quando está em série, a minha resistência equivalente, eu vou somar todas. Professor, como é que você sabe que está em série? Você concorda que para eu sair de A e chegar a B, eu obrigatoriamente tenho que passar por R1? Que obrigatoriamente tem que passar por R2? Que obrigatoriamente eu tenho que passar por R3? Então quer dizer que R1, R2 e R3 estão ligados em série. Então a minha resistência equivalente dá quanto? 2 mais 4 mais 6. Que vai dar quanto isso? 12 ohms. Entenderam até aqui? Fala para mim se sim ou não. Entenderam como que eu cheguei a 12? Ei? Vamos lá? Uhum. Tranquilo, né? Agora eu quero saber a minha corrente total. Toda vez, gente, anota isso aí. Toda vez que o exercício perguntar para a gente a corrente total,
que nós vamos ter que fazer? Eu vou ter que pegar a diferença de potencial total e dividir pela minha resistência equivalente. Pô, como assim? Não entendi nada que você falou. Olha, lembra da primeira lei de Ohm? Desse triângulozinho aqui que nós fizemos? Aqui é V, aqui é R e aqui é I. Se eu quero calcular I, o que eu vou fazer? Vou dividir U por R. Mas ele quer, professor, não quer a corrente total? Então, eu vou pegar a diferença de potencial, a DDP total, e dividir pela minha resistência equivalente. Sempre que exercício me perguntar qual é a corrente total do meu circuito, eu preciso dividir a DDP total pela resistência equivalente, usando o triângulozinho ali. Professor, I não é V sobre R? Tá, mas que DDP eu vou usar? Se você quer calcular DDP total, se você quer calcular corrente total, DDP total por R equivalente. Então, vamos fazer. Quanto que dá 36 dividido por 12? 3 amperes. Tranquilo até aí? Ó, 36, 3 e 12. Entenderam como que eu achei o 3? Primeira lei de Ohm, ó, I é igual a V sobre R, ó, primeira lei de Ohm, I é igual a diferença de potencial dividido por R. Da formulazinha. Mas se eu quero calcular a corrente total, vou pegar a DDP total, ou seja, DDP entre A e B, e dividir pela resistência equivalente entre A e B. Então, dividi 36 por 12 e encontrei 3. Por definição, se os meus resistores estão em série, as correntes que passam por eles são sempre a mesma. Então, quanto que vale I1? 3 amperes. Quanto que vale I2? 3 amperes. Quanto que vale I3? 3 amperes. Você concorda que a quantidade de elétrons que vai sair de A vai ser a mesma quantidade de elétrons que vai chegar a B? Não vão se perder pelo caminho, só tem um caminho para passar. Então, quem saiu de A passou por R1, passou por R2 e passou por R3. Consequentemente, as correntes são as mesmas. Conseguiram acompanhar até agora? Fala para mim. Ei? Sim. Ei, galera? Tá de boa. Gente, eu quero calcular agora U1. O que é isso? Eu quero saber qual que é a diferença de potencial nesse resistor aqui, depois nesse resistor aqui e depois nesse resistor aqui. Qual é a diferença de potencial em cada um desses meus resistores? É isso que eu quero saber. Então, quer dizer que eu quero saber quanto que vale aqui, ó. Ele chamou de U1. Ele quer saber quanto que vale aqui U2. E ele quer saber aqui quanto que vale U3. Tranquilo pra gente? U1, U2 e U3. Quem é o DDP? Olha o nosso triângulo aqui. Se eu quero calcular DDP, o que eu tenho que fazer? Multiplicar R vezes I. Tranquilo para vocês? Triângulozinho aqui, ó. Se eu quero calcular o U, eu multiplicar R vezes I. Então, vou multiplicar 2 vezes 3, dá quanto? 6. Então, quer dizer que a diferença de potencial... Deixa eu fazer de vermelho. Então, quer dizer que a diferença de potencial no meu resistor 1 vale o quê? 6 volts. Professor, e no resistor 2? Ó, U é R vezes I. R, 4 e 3, 4 vezes 3, quanto que dá? 12 volts. Show? Professor, quanto que vale U3? Ah, 6 vezes 3, quanto que dá? Ah, então quer dizer que aqui vale 6 volts, aqui vale 12 volts e aqui vale 18 volts. Só para você te ver, ó, 6 mais 12, 18, 18 mais 18, 36. A DDP total é igual à soma das DDPs em cada um dos meus resistores
quando eles estão ligados em série. Professor, e potência? Como é que eu calculo potência? Existem várias formas de calcular potência. Ó, π, ó, P é igual a U ao quadrado sobre R, já fizemos um trabalho sobre potência. Potência é igual a R vezes I ao quadrado. Você pode usar qualquer uma dessas três. Eu vou usar mais fácil. Eu vou usar π. Eu tenho tudo ali naquele quadro. Então, vamos calcular a potência total? Se eu quero calcular a potência total, eu tenho que pegar a DDP total e a corrente total. Então, eu vou pegar π. Então, vai dar o quê? 3 vezes 36? 108. Quanto que dá aqui, ó? π? 18 watts. Quanto que dá aqui, professor? π? 36 watts. Professor, quanto que dá aqui? 54 watts. Soma para ver. 54 mais 36, 90. 90 mais 18, 108. A potência total é igual ao somatório das potências dissipadas em cada um dos meus resistores. Fala para mim se vocês conseguiram entender o que eu fiz aqui. Sim. Hã? Sim. Sim, né? Tem como Gente, você enviar no grupo pra gente, dizendo assim? envie o quê? Você fala essa lista? Não, as anotações suas, assim. Se você Desse tem como aqui? salvar. Faz um print aí na sua tela. Aperta o botão salvar aí. Aperta salvar. Tem uma telazinha no Zoom que te salvar. Ele vai que você salva aí. Você encontrou? Foi. Isso. Obrigada. De nada. Galera, vamos fazer mais um? Só para ver se a gente realmente conseguiu entender. Vamos, mais um. Associação em série também. Tá? Mais um. Olha, eu mudei a logística do exercício letra B. É diferente um pouquinho. Porque, ora, olha só o que eles vão fazer com a gente. O que eles podem fazer? Ora, eles vão me dar a corrente total e quer saber... Então, eles vão fazer as mais diversas maneiras possíveis. Não vai ser só assim. Tá? Por isso que eu tentei montar várias estratégias para a gente. E esse exercício eu não vou enviar ainda para vocês. Não acabou. Tem mais uma aula essa semana. A gente vai trabalhar de novo. Fazer mais. Vou mandar uma lista ainda antes dessa, uma lista preliminar. Quero ver como é que vocês estão. Tá? Amanhã eu mando essa lista para vocês. É tudo pausadamente, sem a pressa. Vou apagar aqui. Então, limpar todos os desenhos. Vamos rolar um pouquinho para cima. E aí nós vamos preencher isso aqui. Show? Então, a letra B que nós vamos preencher. Gente, para eu sair de A e chegar a B, eu tenho caminhos alternativos ou eu tenho a obrigatoriedade de passar pelos 3 resistores? Conversa comigo aí. Para eu sair, passar pelos 3, não é isso? Então quer dizer que meus 3 resistores estão ligados em série. Então vamos preencher o que eu sei aqui. Eu sei R1, R2, R3. Vamos colocar aqui, ó. R1 vale 6 ohms. R2 vale 2. R3 vale 4. Fala para mim quanto que vale a minha resistência equivalente. Fala para mim. Quanto que vale a resistência equivalente aqui? Qual o valor que eu vou... 11? 12. 12. Perfeito. Gente, vocês estão percebendo que ele me deu a corrente que passa pelo meu resistor 1, não é isso? Vale quanto isso? 2 amperes. Mas eles não estão ligados em série? Se aqui passa 2 amperes, por esse cara passa quantos amperes? Passa quanto aqui, gente? Qual a corrente que passa
pelo resistor 2? Fala comigo. Passa quantos amperes aqui? Qual o valor da minha corrente que passa aqui pelo meu resistor 2? 2. 2 também. Qual a corrente que passa por esse cara aqui? E 3? 2. 2 também. Então, vamos colocar aqui, ó. Se passou 2 amperes por eles, então quer dizer que a minha corrente total também vale 2 amperes. Quando estiver ligado em série, a corrente total é igual à corrente que passa por todos os seus resistores. Ponto. Já preenchi minha tabelinha. Vamos calcular a diferença de potencial total? Olha, triângulo da nossa primeira lei de Ohm, ó. R e I. Se eu quero calcular a diferença de potencial, é só multiplicar R vezes I. 12 vezes 2. 6 vezes 2. 2 vezes 2. Opa, se eu já tenho 16 para 24, está faltando 8. Ó. Nem precisei multiplicar, está vendo? Pronto, preenchi a tabela. Conseguiram observar? Tá de boa? Agora a potência, ó, vou usar π. Ó, nem sempre vai ser possível usar π, tá, gente? Às vezes eu vou ter que usar R vezes I ao quadrado, ou às vezes DDP ao quadrado dividido pela resistência, então tem que ter estratégias. Então vou usar π, ó. 2 vezes 24, 48 watts. Ó, 2 vezes 12, 24. Se aqui deu 48, aqui deu 24, eu já sei que somando esses dois, obrigatoriamente tem que dar os outros 24. Porque o total foi 48. Então, ó, 8 aqui. Isso aqui deu 8 para 24, tá faltando só 16. Galera, e aí? De boa? De boaça? Tranquilo. Tranquilo, né? Tá fácil? Ou não tá fácil? Gente, é uma Assim sequência. tá, pelo menos. Então, é uma sequência de informações. É uma sequência. Eu tenho que entender que essa capacitação, né, essa ideia que série, paralelo, o que não muda, o que é igual, isso para a gente, nós vamos levar lá para a nossa situação problema. Aqui não tem enunciado, né? Aqui é simplesmente um treinamento. Vai ter o enunciado, né? Nós teremos o enunciado para fazer, tá? Teremos o enunciado, mas por enquanto ainda não temos. Deixa eu... Coisa rápida. Alguém acha que é presença aqui? Deixa eu ver o que eu consigo. Deixa eu limpar tudo aqui. Nós estamos no livro 3 da Física 2. Gente, olha esse exercício e olha, assim, é quase como se fosse aquele Karate Kid, né? Lembra? Ah, professor, você vestiu lá, veste a casaca, tira a casaca e agora eu vou para a situação, um problema completamente diferente. Não. A associação de resistores não é bem assim, não. O que nós aprendemos lá é o que eu vou usar aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha esse exercício número 2 aqui. 2 resistores, um de 20 ohms e outro
de resistência R, desconhecida, estão ligados em série com a bateria de 6 volts. Professor, o que é esses 6 volts? É a DDP total do meu circuito. Vou padronizar. Ó. Então, DDP total vale 6 volts. Sim? A resistência interna desprezível, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Lá na frente, geradores, eu mostro para vocês o que é uma resistência interna. Não se preocupe por enquanto. Se a corrente do circuito é 0,1 amperes, que informação é essa? A corrente do circuito. Então, quer dizer que I total vale 0,1 ampere. Gente, se eu tenho a DDP total e tenho a corrente total, eu consigo calcular a minha resistência equivalente. Eu consigo calcular. Utilizando isso aqui, ó, aquele triângulo da primeira lei de Ohm, ó, R vezes I. Se eu quero calcular R, é só dividir a DDP por I. Então, eu vou dividir a DDP por I. Então, quanto que vale a minha resistência equivalente do meu circuito? Então, a minha resistência equivalente vai valer 6 dividido por 0,1. Que vai dar quanto isso? 60 ohms. Ah, professor, então quer dizer que a minha resistência equivalente vale 60? Sim, mas ele não perguntou a resistência equivalente. Sim, galera, ele não perguntou. Falou que eles estão ligados em série, 60 ohms é a soma desse cara com esse. Se esse cara vale 20, obrigatoriamente R tem que valer quanto? 40. E aí? Eu não estou usando o que eu aprendi lá, aqui? Olha, lá eu descobri como que eu calculo a resistência equivalente. Só que aqui eu fiz o inverso. Lá eu usei a primeira lei de Ohm. Eu acabei de usar aqui. Fala para mim se vocês entenderam essa resolução. Estão aí ainda ou estão dormindo? Você pode repetir, fazendo favor? Posso. Do começo? É. Então vamos lá. 2 resistores. Um de 20, que é esse aqui. E outro de R. Gente, é de suma importância acompanhar. Na aula de física, deixa para tomar café depois. Ó, não pode anotar. Caderno aberto, apostila aberta, todas as anotações. Se eles estão ligados em séries, o que nós sabemos aqui? Ó, calma aí. Eu sei que somando esses dois, o que eu vou obter? O que nós chamamos de resistência equivalente. Eu tenho esse valor? Não tenho. O exercício disse para a gente que a DDP da bateria vale 6 volts. É a DDP total. Vamos colocar aqui, ó. DDP total é igual a 6 volts. Aí ele fala, se a corrente do circuito, o que é isso? A corrente do circuito? É a minha corrente total. Pronto. Gente, qual é a estratégia que eu tenho para calcular a resistência? Se eu soubesse quanto que vale a minha resistência equivalente, eu conseguiria calcular R. Mas ele me deu ferramenta para isso, ó. Ele me deu ferramenta. Ele disse que a DDP total vale 6 e a minha corrente total vale 0,1. Como no exercício da tabelinha que eu preenchi anteriormente. Tá, se eu tenho esses dois dados, usando a primeira lei de Ohm, e se eu quero calcular a minha resistência equivalente, basta eu dividir a DDP por I. Então, eu vou dividir 6 por 0,1. Então, quer dizer que a minha resistência equivalente vai valer 60 ohms. Gente,
o capítulo 10 e o capítulo 11 é de suma importância que você saiba. Capítulo 7, 8 e 9. Vá lá no YouTube da escola e assistam capítulo 7, 8 e 9. Façam a tarefa online do capítulo 7, 8 e 9. Eu não posso, tá. Ó, nós estamos em alta complexidade agora em elétrica, tá, gente? Eu não posso que vocês saiam aqui, não chegaram aqui e não sabem a primeira lei de Ohm, pelo amor de Deus. Ainda bem que o tempo para a gente agora não é a nossa carência, não nos falta tempo, né? Nós temos bastante tempo, então vamos lá, a primeira lei de Ohm, vamos revisar. Galera, se a resistência equivalente vale 60, qual que é o número que eu tenho que somar com 20 que vai dar 60? 40. Acabou. Acabou o exercício. E acabou a minha aula. Ah. E aí? Eu quero ouvir de vocês. Foi? Foi? Ei. Foi? Sim. Galera, não precisa fazer. O exercício que eu botei para vocês é exercício ainda do capítulo anterior, tarefa online. Tem gente que ainda não fez. Não fez o 7, não fez o 8, não fez o 9, e quando fez, com rendimento de 20%. Pode tratar de voltar lá e fazer. Enquanto o rendimento não atingir 60% ou superior, aquela tarefa online não está cumprida. Pode voltar para fazer. Vamos fazer bem feito para fazer uma única vez. Tá? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Para vocês terem um bom dia e até, acho que amanhã que eu tenho aula de quinta-feira, de novo com vocês. Um abraço. Fui!